Hey, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que muitíssimo bem. Esse é aquele momento que você aperta o pause aí e vem se conectar comigo, gente. E olha, pra gente começar esse episódio maravilhoso, tem que agradecer os nossos patrocinadores incríveis. Fujioka, Altekin, High Level. Sempre aí trazendo o que há de melhor do mundo da tecnologia, dos jogos eletrônicos e, é claro, o conforto dessa cadeira maravilhosa. Fujioka, eu preciso falar um negócio pra vocês. Eu preciso dessa cadeira da High Level aqui, lá na minha casa. Porque eu tô com uma cadeira muito peba, que tá me dando muita dor nas costas. E aqui no podcast a gente fica no conforto. Não só a gente, mas também os nossos entrevistados. Fujioka, um beijo. Eu amo Fuji! Adoro, gente! E olha, no episódio de hoje, gente, você que é fã de jogos, mais voltado ali pro dev indie, pro desenvolvedor indie, hoje você vai conhecer o desenvolvedor indie goiano, dono também da Piki Studio e que tá aqui no podcast e também responsável por um jogo que já é um sucesso, que é o Mayday. Daniel Siqueira, bem-vindo aqui ao Aperte Pause. Obrigado, Ananda, tá joia? É um prazer estar aqui. Eu te acompanho há muito tempo aí, no cenário indie de games geral, né? Então, muito feliz pelo convite. Muito obrigado. E que bom que agora deu certo, né, amigo? Claro. Você tá bem de saúde? Porque não deu certo, gente. Porque o Daniel tava com influenza, agora tá bem. Tá tudo bem. Saudável. A família agora tá bem, graças a Deus, né? Os 4 em casa lá, todo mundo pegou influenza junto, foi sofrido, mas passou, graças a Deus. Ai, que bom, amigo, que deu certo de você vir aqui. E você vive há muitos anos também, né? Esse cenário do Dev Indie. Isso, eu comecei em 2016, né? Então faz um tempinho aí, foi quando eu comecei a estudar. Então passei por várias etapas aí, né? Desde a época do Greenlight lá na Steam, várias mudanças, né? Até chegar aqui. Mas antes da gente pegar esse universo aí já da carreira e tudo mais, gosta de jogar desde pequeno? Desde novinho? Sim, bom, eu sou um pouco mais novo do que o Atari, né? O Atari é mais velho que eu, mas eu peguei essa fase. Então eu lembro de jogar na casa dos meus coleguinhas Atari. E assim, além dos jogos clássicos do Atari, né? Como River Raid, Enduro, esses jogos, eu lembro de jogos assim bizarros do Atari, sabe? Assim, que não sei quem que pode dizer que já jogou pique-esconde no Atari. Pique-esconde? Pique-esconde. Eu fui na casa de um amigo meu, ele tinha o cartucho de pique-esconde. Como que joga pique-esconde? Você joga de 2, uma pessoa tem a vez do personagem esconder. O outro tem que tampar o olho. Você tem a casa inteira, a sala, a cozinha, aí tem os lugares que você pode esconder. Debaixo do sofá, atrás de uma geladeira. E aí você esconde, o tempo que você demorou para esconder é o tempo que o outro, né, o seu adversário tem para te achar. Ele vai procurando nos lugares. Loucura, né, um jogo desse, você acredita? Gente, será que teve outro jogo, assim, hoje em dia? Eu será que nunca alguém teve esse site? Sabe? Eu nunca vi também. Vi. Mas o Atari é isso, né? Tipo, sei lá, eu gosto de filme cult. Pra mim, o melhor filme da história chama Cru. Não sei se você conhece. Cru, não. O pessoal da Sessão da Tarde vai lembrar desse filme. É um filme daquelas fantasias medieval dos anos 80. E existe um jogo do Atari do Cru. Né? Então, assim, é loucura, né? O Atari tem umas pérolas, assim. Não tô dizendo que é um bom jogo, assim, né? Mas é divertido, é um jogo legal. É diferente, né? Então, eu comecei no Atari, né? Mas, assim, bem pequenininho. Eu tenho essas lembranças, assim, mas não sabia muito o que estava acontecendo. E aí eu joguei muito mesmo, foi na época do Master System. Foi meu primeiro videogame de verdade. Uma franquia que já não vingou igual os outros, né? Mas o Alex Kidd, né? Que era muito famoso nessa época. Então, perdeu aí pra Mario, pra esse tipo de coisa, né? Então, daí pra frente eu joguei tudo. Até que hoje em dia eu fico mais no PC, gosto de jogar no PC, porque eu já tô mais velho, sabe? E eu perdi aquela agilidade, né? Então, assim, hoje, para eu me divertir com jogos, eu gosto de sentar na minha cadeira, poder estar jogando, comendo alguma coisa. Então, eu jogo um card game, um jogo tático por turno, que eu posso jogar com tranquilidade, sabe? Eu vou ter que te fazer a pergunta, já que você mencionou Mario. Mario ou Sonic? Joguei na roda, né? Eu joguei demais os dois. Os dois, pois é difícil escolher, né? Assim, eu joguei tanto os dois que eu arrebentei com tudo. Mas, assim, cara, eu acho que o Super Mario não tem jeito.
sabe? Ele pega, né, foda. o Super Mario. Eu tenho uma história engraçada do Super Mario que aconteceu Qual? comigo. O Super Mario World, que é um dos principais, né? Você zera ele completando, sei lá, acho que 30%, 40%, 50%, eu não sei certinho. Mas é muito louco você chegar no 100%, e é muito difícil. E na época, você não tinha nem internet, na minha época de infância. Não tinha como pesquisar como que ia passar o jogo. Então, eu tinha um save no Super Nintendo com 98%. E um amigo meu chegou lá em casa e pegou assim, de repente, foi no delete e noqueou. Não, pelo amor de Deus. E papo, o cara deletou meu save com 98%. Aí você rompeu a amizade? Eu nunca mais cheguei nisso. É um dos meus melhores amigos até hoje, mas eu vejo pouco ele, assim, por causa disso, sabe? Eu não acho tenho que eu mais nem queria aquele ser amiga amor dele nele, mais. não. Que ódio! E você não conseguiu voltar aos 98%. Eu desisti, sabe? Já passou da... Não, Qual que é o nome do seu mais. amigo que fez isso? Chama Mauro Filho. Poxa, Mauro Filho, você foi mal. Caramba, que ruim, cara. Agora eu fiquei triste por você. Pois é. Porque naquela época era sacanagem. difícil. Não, foi muito difícil, tá doido, cara. É um trabalho de uma vida, sabe? Trabalho de uma vida. Fazer 100% no Super Mario. Sem internet, né? Caraca, mas provou o valor da amizade de vocês, porque você manteve a amizade firme e forte até o dia de hoje. Depois que sobreviveu ao delete de 98% do Mario, qualquer coisa, nada bala agora. Na verdade, a gente... Ao longo de, sei lá, 30 anos de amizade, a gente nunca parou pra conversar disso. Meio que isso tá dentro de mim, eu tô soltando agora. Agora que você tá falando? Inclusive, assim, como hoje em dia a gente não se vê tanto, né? Com tanto compromisso, a gente anda marcando, né? Não, a gente tem que se encontrar, tem que se encontrar. Eu acho que por causa desse podcast aqui, né? Ele vai lembrar. Eu acho que a próxima vez que a gente se encontrar, a cerveja quem vai pagar é ele, né? Nossa, Daniel, então vamos fazer o seguinte. Vamos preparar agora um corte, que eu vou colocar uma música de fundo. Você pode olhar pra essa câmera aqui, pra sua câmera, e manda um recado para o Mauro Filho, que deletou os seus 98% do Mario. Vai lá. Então, Mauro Filho, a gente tá se vendo pouco, né? Tá reclamando que a gente não marca e tal, que eu fico te enrolando. Mas eu tô aqui ao vivo para comentar aqui e contar essa história que você deletou meu save do Super Mario quando a gente tinha 10, 11 anos. E aí, cara, eu nunca esqueci disso, viu? Eu nunca comentei nada com você, porque a vida vai passando, a gente vai deixando pra lá, né? Mas agora eu falei e você vai me pagar uma cerveja na próxima vez que a gente se encontrar por causa disso, beleza? Isso aí, se for possível, devolva os 98%. Brincadeira. Gente, mas eu imagino, né? É frustrante. Eu vejo a comparação desses jogos daquela época para os jogos de hoje. Porque naquela época a gente não tinha tanta informação, não tinha tanto save também. A gente tinha que viver os jogos de mundo aberto e se virar nos 30, no máximo, uma revistinha para tentar dar um norte. Diferente de hoje em dia, né? Que hoje em dia tá tudo desenhado, né? Mastigado, tá tudo mastigado, porque acessa o YouTube, acessa uma stream. Você consegue ver a diferença da geração que joga os jogos de hoje em dia pra nossa geração daquela época, que não tinha tanto acesso e informação? Da jogabilidade em si, da experiência do jogo, de fato. Você sabe que eu reparo muito... como eu sou desenvolvedor, a gente analisa o público mais a fundo um pouco, né? Então, até depois a gente vai falar do meu projeto, né? Do Mayday, que é um jogo de sobrevivência. E eu estudando sobre o jogo de sobrevivência e vendo que esse estilo, ele abrangeu mais gente, né? Hoje em dia. Então, assim, quem jogava antigamente era quem gostava muito. Hoje em dia é um entretenimento que por curiosidade, as pessoas vão jogando. Então, assim, pega mais gente. Tem aquela parte, claro, assim, que... Tipo assim, a gente sofreu, então o pessoal hoje naturalmente não quer sofrer igual a gente, né? Mas um negócio que eu acho muito engraçado, assim, eu estudando para fazer o jogo, foi que eu via os vídeos de jogos parecidos, sei lá, Don't Starve, Stardew Valley, esse tipo de jogo. Esse jogo. E Don't Starve, que é mais puxado um pouco, eu via as pessoas falando assim, você não mata aquela aranha, não, quando você não estiver preparado, porque é muito difícil. E assim, quando eu fui jogar, né, depois de ver vídeo, eu pensei, que deve ser difícil. Aí na hora que eu fui jogar, não é tão difícil assim, não foi tão difícil assim, mas difícil é manter vivo. Então assim, acho que por ser assim, old school, né, de videogame, talvez eu tenha já essa casca mesmo, né, eu consigo perceber essa diferença. Quando saiu Dark Souls, todo mundo, né...
Pra gente era natural, Dark Souls era o natural, quem sobreviveu Dark Souls, É. nada abala, nada difícil. Eu jogava mais. Mickey no Master System, se eu não chegasse até um lugar com tanto de vida, se eu morresse antes, eu começava de novo, porque não dá não, não vai dar Porque pra, precisa não vai ter dar pra mais zerar. vida. Porque não tinha jeito, você não tinha continue, você não tinha nada, você tinha que, depois que você zerou uma vez, você entendia, você tinha que se programar, assim, sabe, pro jogo, era muito, muito mais difícil realmente, sabe? E em que momento você percebeu da sua paixão pelo vício? Você sempre gostou de jogos desde pequeno, card games, filmes, séries e tudo, que eu já vi sua blusa do Stranger Things. Já a gente fala sobre Stranger Things, é a última temporada. Depois a gente comenta. Eu não vou abrir esse parêntese agora para não perder a linha de raciocínio. Em que momento da sua vida você percebeu que você queria trabalhar, então, como desenvolvedor de jogos eletrônicos? Foi sua primeira profissão de fato ou você trabalhou com outras coisas anteriormente? Eu comecei com design, né? Eu formei em design. Mas, assim, quando eu era mais jovem na escola, eu era daqueles meninos que desenhava na carteira da escola, né? E eu era um péssimo aluno mesmo, assim, né? Ficava desenhando, não prestava atenção na aula. Desenhava o quê? Anime, personagem, desenho, jogo? Eu, na minha época, eu desenhava muito Marvel, DC. Nossa, eu era da época da revistinha mesmo. Das HQs. E aí eu desenhava em casa, chegava na aula com a mente fresca com aquele desenho, desenhava na mesa, super bem feito, assim. O pessoal pirava pro desenho e tal. Eu lembro até que os colegas falavam assim, não, chegava, sei lá, ia todo mundo para coordenador por algum motivo, e falava, não, ele não precisa estudar não, que ele desenha bem. Mas eu não seguia a carreira de artista especificamente, né? Eu formei em design e acabei trabalhando no jornal, na parte editorial. Então, é assim, na época que você tá à flor da idade, que você vai ficar bom numa coisa, eu acabei ficando bom num programa que não foi tão bom para mim, né? Que eu fiquei muito bom no Quark Express, que era um programa de diagramação, de edição. Sim, de né? jornal. Então era bom para fazer jornal, revista, livro, mexer com isso. Fiz muito jornalzinho, freela de político, esse tipo de coisa. E o design sempre foi um negócio que não foi tão valorizado, né? Então, logo, pouco tempo, eu acabei trabalhando em 2 empregos, sabe? Então, eu trabalhava no jornal, como o jornal era de noite, eu entrava no jornal às 6 até meia-noite. E aí eu arrumei um emprego numa editora de livro e trabalhava das 9, eu consegui entrar mais tarde, porque eu chegava muito tarde, trabalhava das 9 às 5 nessa editora e das 6 à meia-noite no jornal. Caramba! Ou seja, dupla jornada, né? Aí, para ganhar uma renda que eu considerava boa, sabe? Mas aí, surgiu outra oportunidade, eu estava vendo que o design não era uma carreira muito promissora, né? Eu vi assim, por exemplo, meu chefe nessa editora era tipo o primeiro design de Goiânia, fodão, e estava capengando a empresa. Aí eu pensei, pô, eu tenho que fazer outra coisa. E aí eu acabei largando tudo, porque eu tive uma oportunidade de um parente que mexia com outra coisa, eu virei faturista médico hospitalar, um negócio nada a ver. Que isso? Meio parece um despachante com um contador para médico. Que acúmulo de função. É tipo assim, o médico trabalha, atende plano de saúde e precisa de alguém fazer ele receber o dinheiro daquele que ele está fazendo. Ele faz uma cirurgia lá no hospital, ninguém vai dar o dinheiro para ele, vai ficar lá parado quando não ir o faturista, pegar aquele papel, levar no plano e resolver. Então é um negócio bem burocrático, que você pode ver que não tinha nada a ver comigo, né? Mas era o que, assim, eu tinha acabado de casar, eu estava achando ruim o design. E aí eu fui para esse lado. E foi bom, eu melhorei de situação financeira, mas depois de alguns anos trabalhando com isso, eu fui me dando uma bad mesmo, assim, eu fui ficando achando ruim, porque, pô, eu sou um cara criativo, fiz design, sabe? Do lado... Então, assim, meio que chegou um momento que eu odiava meu trabalho, sabe? Trabalhava muito, assim, triste mesmo. Aí que eu fui vendo e entendendo que a área de jogos, a indústria mudou muito, porque saiu daquele negócio que você tem que ter um cartucho, uma indústria real mesmo, para gerar o produto, e virou, tipo, você poder fazer de casa, né? Como mudou a música, mudou tantas outras coisas, né? Com a evolução. Então, quando eu percebi isso, eu pensei, pô, eu vou tentar. Eu vou fazer uma dupla jornada novamente, né? Eu já estava acostumado, já tinha feito isso no design. Então, assim, meu trabalho com faturamento no tempo integral ali, todo o tempo livre, eu comecei a mexer foi estudar jogos, né? Eu não sabia nada de programação, fui começar a estudar, aprendi programação do jeito mais errado possível, sabe? Tipo, hoje eu sei como se deve aprender, mas em vez de eu aprender o alicerce, eu aprendi assim, eu quero fazer o Super Mario, eu vou aprender a passar pela
pela porta. Nossa. Só que meu jogo, eu queria que tivesse 2 personagens. Pô, como é que faz 2? Eu não tinha a menor ideia, eu aprendia por demanda. E fui aprendendo assim, então eu demorei Você um aprendeu tempo... sozinho ou você fez cursos, aulas? Eu comecei aprendendo... Eu aprendi sozinho, e aí depois eu comprei alguns cursos de internet e passei por um processo de ter muita ajuda, né? Em comunidades, de cara de outro estado, sentar comigo e me ensinar um monte de coisa. E depois eu acabei fazendo também a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema, 3 períodos. Depois de 3 períodos, que foi muito bom para mim, que foi assim, depois do terceiro, lá pro terceiro período, eu já não estava dando conta de conciliar o trabalho de faturamento, os jogos que começou a dar certo, né? Eu já tinha, quando eu estava na faculdade, eu já tinha lançado meu primeiro jogo. Ah, então, peraí. Então, quando você estava já no trabalho, que você já estava ali e fazendo a faculdade, você já tinha lançado seu primeiro jogo. Qual foi? Foi o Dungeon Slime. Dungeon Slime. Dungeon Slime... E você criou sozinho? Isso, eu aprendi a programar. Antes de entrar na faculdade, eu lancei ele. Eu entrei na faculdade já sabendo programar. Caramba! Eu já estava num nível bom. Eu digo nível bom porque assim, eu demorei 3 meses para fazer esse jogo. Mas para fazer um jogo de 3 meses, eu demorei 3 anos, né? 3 anos fazendo projetos, desistindo no meio do caminho desses projetos. E como que é esse jogo? Bom, eu participei da Game Jam, né? Tipo assim, eu tava fazendo um projeto, já tinha 6 meses que eu tava fazendo um jogo. Game Jam Goiânia? Isso, uma Game Jam de um curso, de um professor de um curso. Eu não ia participar porque eu tava fazendo um projeto, tinha 6 meses que eu tava fazendo um projeto. E essa Game Jam era de um curso que eu já tinha comprado, então eu acompanhava o pessoal esse grupo, né? Era uma bolha nossa ali. E aí... No domingo, o Game Jam normalmente começa na sexta, acaba no domingo. Eu acordei domingo cedo, sentar no meu computador para trabalhar, fazer meu jogo. E eu fiquei sabendo do tema da Game Jam, né? Essa Game Jam tinha um tema, aí você faz sobre aquele tema. E era mudança de forma, o tema. Por e isso aí eu já tinha sonhado com esse projeto, sabe? Tipo assim, eu tenho muitas ideias. Então, na minha cabeça, tinha uma ideia de um quadrado, de uma meleca quadrada, que bate na parede e afina. Se bater na outra, o contrário, muda pro outro lado. E eu já tinha, na minha cabeça, na hora que eu ouvi mudança de forma, eu falei, cara, eu vou participar disso aqui. Eu larguei tudo e E você programou um jogo em um dia? Em 12 horas. 12 horas, caraca. Foi um protótipo. Tinha bug pra caramba. Então, tinha gente que jogou, tipo, as 3 fases que eu fiz. Tinha gente que batia numa parede e atravessava a parede, o jogo bugava, ele não conseguia jogar nunca mais. Mas eu fiz. Né? E participei da minha primeira Game Jam, tive minha primeira experiência de publicar, porque é muito difícil, né? Eu dou dica para muito desenvolvedor hoje em dia, que é assim, você tem que publicar. Se você tá 1 ano no jogo, alguma coisa está de errado, porque o primeiro jogo vai dar errado, ele foi feito para dar errado. Então perde o amor nesse jogo e publica logo. Se tem 1 ano, é porque você tá achando que ele vai dar certo. Larga esse jogo, faz depois, vamos ver se depois você vai achar isso ainda, entendeu? Então, meio que eu consegui, tipo, nessa Game Jam participar e ter o gostinho ali de ver as pessoas jogando. Aí, bom, eu vou parar esse projeto de 6 meses e vou pegar esse projeto e terminar. Agora eu vou conseguir fazer um jogo, lançar um jogo de verdade, sabe? E aí eu trabalhei 3 meses nesse projeto e consegui lançar. Inclusive, assim, no meio do caminho, assim, a slimezinha que eu desenhei em 1 hora, eu vou refazer ela. E meus amigos ali, desenvolvedores, falou, Daniel, se você fizer isso, você vai entrar naquele ciclo de novo. Publica do jeito que tá. Então, assim... Aí você publicou do jeito que tava e deu bom. Cara, pro momento foi muito bom. Como foi o primeiro jogo, as boas práticas da Steam, né, que é a loja que a gente publica primeiro de PC, eu não sabia nada. Então, assim, você precisa juntar uma lista de desejos do seu jogo. Mas na época não tinha tanta informação também, em 2020, né, quando eu lancei. E esse projeto, tipo assim, em vez de eu juntar o wishlist, tinha lá uma regra que você publica a página da Steam 15 dias depois, você pode lançar. Eu fiz isso. Eu lancei em 15 dias, então não tinha público para o jogo. Ainda assim, o jogo deu ok, mas ele foi dar muito certo por agora, né? A gente até comentei com você, assim, que esse ano que ele achou o público dele, né? Que shorts de YouTube, esse tipo de coisa, pro estilo do Mayday, funciona muito bem, né? Porque é um jogo curto, tal, de quebrar cabeça mesmo. Então, assim, no final do ano passado, um youtuber americano jogou
E se eu não me engano, agora tá em 15 milhões de visualizações, um short dele. Mas ele fez uns 10, 15 shorts de várias fases, sabe? Então, assim, depois que ele jogou, assim, primeiro que o jogo vendeu mais com ele jogando do que nos 5 anos anteriores. Caramba, ou seja, uma divulgação orgânica, natural, fez o boom do seu jogo. Foi. E aí, depois disso... muitos youtubers jogaram. Então, assim, de repente eu olho lá no meu Analytics lá, pô, o jogo tá vendendo bem no Japão, né? Como é que escreve Dungeon Slime em japonês? E pesquisa e vou ver. Tem um japonês grande lá jogando meu jogo. O primeiro jogo que você fez ele primeiro em 12 horas, numa jam, que você tava super, não tranquilo, mas era só de finalizar o jogo e entregar. Se tornou algo muito grande nos dias de hoje. Você fez ele em 2020, né? Que você falou em 2020. Eu lancei no finalzinho de 2020. Pra agora, no final de 2025 que viralizou o jogo? Ou 2026? Isso. Em novembro, dezembro de 2025. Cara, é muito louco, né? Como as coisas viralizam, como o mundo dá a volta. Como foi pra você quando você viu o seu primeiro jogo ter se tornado fenômeno mundial? Cara, foi incrível, né? Assim, não era nada esperado. Inclusive, assim, é engraçado que, assim, tanto que eu não esperava que ele estava na minha conta de pessoa física ainda, né? Hoje eu tenho minha empresa, Piqui Studios, mas como foi um jogo tão despretensioso, tá no meu CPF. E agora, tipo assim, eu tô ganhando bem com ele e pagando um imposto altíssimo, porque eu não tenho uma empresa, sabe? Mas tá bom, né? Eu não tenho o que reclamar tipo assim... Você não esperava, né? Não esperava, né? Então foi incrível, cara. E é muito legal você ver seu jogo sendo valorizado, né? Porque uma coisa que eu acho mesmo, assim, quando eu falo de profissão, né? Eu falo assim, como é incrível esse meu trabalho. Porque, para mim, meu trabalho é fazer as pessoas felizes. Eu monto aquele jogo, aquela fase, pensando assim, pô, será que uma pessoa vai se divertir com isso aqui? É só essa, minha função é só essa. Olhar uma pessoa se divertindo com o que eu fiz, né? Com o meu trabalho. Então, é muito gratificante, sabe? É um negócio muito louco isso. Olha, eu vou fazer um compromisso aqui, deixar registrado. Eu vou comprar seu jogo e vou fazer a live dele também jogando. Porque agora, você falando, quando a gente conversou anteriormente também no WhatsApp, falei, cara, deve ser muito louco esse jogo. E eu vou jogar ele também, sentir a mesma experiência. Porque é uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que... Eu quero até saber a sua opinião. Que as pessoas deveriam valorizar mais o desenvolvedor brasileiro que cria o jogo, que tá aí no cenário, porque não é fácil criar um jogo, não é? Não é fácil. Não é fácil, não tem muito apoio, não tem muito incentivo. Como que é o mercado do desenvolvedor indie atualmente? Porque você já tem mais de 10 anos, né, que você atua nesse cenário. Seu primeiro jogo explodiu, você depois lançou vários jogos em seguida. O Mayday, que é um fenômeno também, que é um sucesso, e tem sua própria desenvolvedora. Como você vê o cenário hoje dos devs indie? Falta apoio, suporte para que tenham mais desenvolvedores? O que está faltando nesse meio campo? O desenvolvimento de jogos é uma área extremamente difícil. Assim, eu digo assim que eu sou a pior pessoa para incentivar. Por mais que eu tô falando, parece que tipo assim, pô, todo mundo vai querer ser desenvolvedor, né? Mas eu acho que eu sou a pior pessoa para incentivar, porque eu gosto de ser muito sincero, assim. Não foi fácil, cara. Tipo, foi mais de 5 anos para eu começar a ver resultados, sabe? E a maioria das pessoas, elas vão desistir por falta de informação. Claro que a informação está aumentando, mas você precisa vivenciar ali o desenvolvimento, né? Você precisa publicar um jogo para entender de fato, porque não tem nada na internet mesmo que mostre a realidade mesmo, sabe? Se você não viver aquilo, você não vai entender. E tipo, tem várias boas práticas para fazer, e se você faz todas, mesmo assim, isso está te levando a 50% de chance de dar certo, no máximo, sabe? Então é muito difícil. E o incentivo realmente... Claro que está melhorando, né? Tem incentivo público, está acontecendo realmente. Aqui em Goiânia mesmo, o pessoal está conseguindo fazer protótipos, mas a comunidade nossa aqui conversa muito, né, com as autoridades mesmo que criam os editais e tudo. Né? E a gente sabe da dificuldade que, tipo, o pessoal tem dificuldade de entender, né, toda a demanda que a gente precisa, e às vezes o edital não sai não sai do jeito que a gente precisaria, né? Então, assim, tem isso, tem mais um monte de coisa. Eu acho que sei lá,
Poderia ter incentivo para que as pessoas que estão querendo entrar possam entender mais sei lá, aprender mais com a gente mesmo, que já tem mais tempo. Eu faço isso de graça o tempo todo. Qualquer pessoa que me procura, eu dou dica, eu falo, né? Eu sou sincero. Mas eu acho que isso podia vir de uma iniciativa mesmo, mais forte, para que isso funcionasse, né? Tipo... Não é todo mundo que vai ter coragem de me procurar para pegar uma dica, mas se isso tivesse divulgado, fosse de forma estruturada mesmo, seria muito melhor. Às vezes, pelo jeito que você fala, parece que falta, às vezes, também uma estruturação de informação, às vezes um espaço voltado para isso, de fato, para que os devs ou para quem tem vontade de criar o seu próprio jogo, ter sua própria empresa, ter um lugar, né, digamos assim. Isso. Para ter acesso à informação. Por exemplo, temos o Daniel, que pode te ensinar, te mostrar os caminhos das pedras, porque eu acho que também o segredo do sucesso é entender o caminho das pedras. E você aprendeu de uma forma dura, de uma forma árdua. Ninguém te explicou nada. Você teve que ir na cara e na coragem. E é daquele jeito, assim, o jeito que eu aprendi foi aquele jeito que você o tempo todo tá pensando assim, pô, será que eu vou desistir? Tipo assim... Você pensou, Daniel, em desistir? Cara, pensei em desistir e até assim, até o apoio que você tem, às vezes quer que você desiste também, porque vê que tá muito difícil, sabe? Então, assim, eu sou casado, né? Desde o começo eu já era casado. Sua esposa sempre acompanhou o seu trabalho. Então, assim, ela via a dificuldade. Então, às vezes eu não entendia, achasse, pô, mas nem minha esposa tá me dando apoio, mas não era, tá tão difícil mesmo, que não tem jeito, cara. Tipo, foi muito esforço mesmo pra isso dar certo, sabe? Tipo assim... eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam passando pelo que eu passei desistiram, porque eu quase desisti. Porque existe uma realidade também batendo na porta, né? Isso. Né? Então, assim, embora eu esteja comentando da minha esposa, assim, dela comentar que até ela chegou a falar isso, mas eu digo isso porque ela foi meu maior apoio, né? Ela estava ali do meu lado, ela aguentou, tipo, num domingo eu falar que estou ocupado, que não posso ir pro shopping com a família, porque eu estou fazendo um jogo que não dá nem R$1 para mim, entendeu? Então, ela aguentou muita coisa, entendeu? Então, por isso que eu estou falando assim, que até ela, em alguns momentos, falou, você não acha que está na hora de desistir, não? Porque realmente... Quando ela falou isso, assim, o negócio estava muito difícil mesmo, né? Então, até as coisas darem certo, e é muito complicado para dar certo mesmo, né? Então, ter gente para conversar sobre isso, ter um lugar, igual você falou. Aqui em Goiânia não tem nada, igual em Brasília tem cowork ali que tem uma estrutura para vários estúdios indies. Cara, meu sonho é ter um monte de estúdio indie para eu conversar. Eu converso só com gente de fora de Goiânia, sabe? Meus melhores amigos desenvolvedores são pessoas que eu converso pelo Discord, porque aqui não tem um lugar pra gente juntar. Um lugar fixo, né? Tem pessoas aqui muito dedicadas mesmo, que faz reuniões mensais certinho há anos, que é muito bom, mas é isso que a gente tem, não tem muita coisa além disso, sabe? Não tem um cowork, não tem um espaço de fato voltado para esse cenário. Porque, como você mencionou, em Brasília, realmente, se eu não me engano, se chama Game Hub, não sei o nome eu acho que é isso. certinho, mas realmente é uma estrutura maravilhosa que realmente tem em Brasília voltado para os devs indies. Tem muitos eventos, tem muitos trabalhos voltados para esse cenário que aumenta ainda mais o fomento, né, do próprio trabalho de vocês por lá. E foi nesse momento, quando você viu que as coisas deram certo, que você abriu a Piqui Studio, ou você abriu a Piqui Studio antes das coisas darem certo? Entre aspas, eu tinha a Piqui Studio como uma empresa que não era empresa, né? Sem CNPJ, Piqui, né? Então, nome meio óbvio, porque Piqui, porque é Goiânia. Eu acho o nome da minha empresa muito, muito massa, eu acho sabe? maravilhoso o nome, porque eu tenho um hábito de falar muito, aqui da terra do Piqui. Eu uso essa expressão em todos os cantos, a terra do Piqui. E quando eu vi o nome da sua desenvolvedora, Piqui Studio, eu falei assim, gente, é porque quem de Goiânia, quem é daqui, Piqui é Piqui, representa muito bem a gente, representa muito bem o Cerrado. Então, assim, sempre foi Piqui. Desde os meus primeiros projetos, eu sempre assinava como Piqui Studios já. E aí, quando as coisas deram certo, né, que o estúdio cresceu, aí a gente realmente abriu a empresa, eu e meu sócio, né, hoje eu tenho um sócio também, ele é da Bahia, nem é daqui, onde a gente, o primeiro projeto mesmo do estúdio, assim, já consolidado, né, é o Mayday, né, que é um projeto muito mais ambicioso do que os projetos pequenos que a gente fez antes.
Ai, que bacana. E no Mayday, quando você o desenvolveu, vocês passam por um processo criativo também na hora de desenvolver um jogo. O que motiva você a ter essa criação? Ah, vou criar um jogo tal e vai ser de tal forma. Como que se funciona as suas inspirações nesse processo da criação de um jogo? Tem várias coisas pra gente colocar aí, né? Depois que a gente faz os primeiros projetos, que é para aprender, o Mayday já era um projeto para dar lucro, né? Então, assim, não dá mais para fazer só o que você gosta, porque existe um mercado. Se não tem um público para aquele jogo, não tem, né? Como é que você vai investir 5 anos em um projeto que você não vê o público, né? Então, assim, a primeira coisa é um estudo de mercado, né? Então, por exemplo, hoje em dia fazer jogo estilo Super Mario é muito difícil de vender, muito difícil mesmo. Pode ser o jogo mais incrível do mundo, mais bem feito, com os melhores profissionais. A chance de dar certo é quase zero mesmo, realmente. Então, primeira coisa, uma das coisas mais interessantes do desenvolvimento de jogo é você aprender a estudo de mercado, né? Então, você pegar uma loja e ver qual jogo deu certo, principalmente jogos indies, por que deu certo. Claro que tem uma criatividade indie que é diferenciada mesmo, né? Então, a primeira coisa é ver se existe um público carente por aquilo. Outra é você fazer um jogo que você entenda dele também, né? Não adianta você pegar... você nunca jogou um card game na vida, o card game tá no auge e eu vou fazer um card game. Você não vai conseguir fazer, porque você não entende o público, né? Então tem isso também. E outra é você ser criativo e ter ideias, né? Que é a parte mais incrível, né? Que é você dar vida às suas ideias mesmo, né? Então, isso é a parte mais legal de tudo, né? Falando sobre o mercado e sobre jogo indie, eu queria saber a sua opinião. O que você achou de Clair Obscur? Que Clair Obscur concorreu à categoria de melhor jogo indie. O que você achou? Porque eu lembro, no ano passado, quando eu tava assistindo o The Game Awards, e aí a galera falou que Clair não era justo Clair Obscur concorrer a um jogo indie. Você pensa da mesma forma que era justo ele concorrer ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Comente. Nossa, Eu só joguei assim, ó. Eu peguei a bomba e eu joguei na mesa e fui embora. Pra deixar ele falar, pra ele hablar. Pô, você me mandou uma roubada. Mandei uma... Nossa, eu fui pai agora, né? É difícil, porque assim... eu acho que isso é uma discussão mais... menos pro mercado. Tipo assim, o desenvolvedor indie deveria se importar menos com isso, na minha opinião, sabe? Porque o indie tem um espaço dele ali para trabalhar. É claro que uma premiação, tirar a premiação, às vezes, de um indie com orçamento de indie, né? Vamos dizer assim. Com orçamento bem reduzido. É triste por isso, né? Mas assim... Pô, o indie tem um lugar dele, sabe? Eu acho que é uma discussão que, às vezes, não precisa. Dá pra gente focar, tipo... Nossa, eu tô quase dando uma patada, né? Tipo assim, não vale a pena falar sobre isso. Não, pode ficar tranquilo, você fica à vontade. Eu só peguei a fofoca do final do ano passado e joguei na mesa. Então, assim, eu não sinto muito isso. Até porque, assim... Sei lá, por exemplo, o meu jogo foi... O Mayday foi pra Gamescom da Alemanha lá. Chique. Né? Pela Publisher, né? Que é a nossa parceira hoje, né? Hoje tem uma empresa dos Estados Unidos que tá em parceria com a gente. E ele foi lá com um stand grandão lá, junto com outros jogos. Cara, e aí tava lá meu jogo, entre vários jogos, e o que aconteceu foi que, sei lá, num dia eu ganhei 4 mil de wishlist, assim, pô, que legal, cara. É isso que vale, sabe? Tem um espaço para todo mundo. Claro que essas picuinhas aí é chatinho mesmo, né, tal, mas você lembra que vale. Dividiu opiniões das pessoas? Foi. Realmente, o pessoal falou muito sobre isso. Eu realmente acho que indie tinha que ser orçamento, né? Talvez seja, se for para dar uma opinião sincera sobre isso, sei lá, o jogo de X dinheiro a X dinheiro é indie. Pra poder nivelar melhor, mas né, assim, o parâmetro. Sabe, né? Depender mais disso, né? Isso é verdade, né? Eu só joguei a bomba. Você já percebeu que eu só jogo, né? O que você achou? Só na roubada. De tal coisa. Mas é porque ninguém melhor do que quem trabalha de fato no cenário pra poder fazer uma avaliação mais profunda. Porque Clair Obscur, eu joguei o jogo, consegui zerar ele finalmente depois de longas horas de tentativa. E realmente é um jogo incrível. Mas eu lembro da angústia de alguns devs. Falou assim, poxa... E muitos falaram dessa questão do orçamento mesmo. Porque... Clair Obscur foi construído por ex-desenvolvedores da Ubisoft. Enfim, fizeram uma
campanha gigantesca em cima do jogo. Realmente tem essas questões, por isso que eu só jogo na mesa pra quem trabalha E no falando celular sobre opinar. isso também, essa questão de festivais, de premiação, assim, é muito complicado você avaliar de tudo, né? Eu vejo, assim, por exemplo, o Big Festival aqui. O Mayday é um projeto que realmente você vê que o público abraçou, né? Ele tem números interessantes que o público real, né? Que atingiu o público real. Eu lá pro começo do projeto, quando era um protótipo, eu mandei pro Big e não fui aprovado para participar, né? Das premiações, de nada. Uns 2 anos depois, o jogo passou por muito tempo, porque passou por várias coisas, sabe? Foi um processo complicado mesmo de Sempre vai desenvolvimento. atualizando, né? Aí depois eu tentei de novo, quando o jogo já estava muito mais estruturado, e ainda assim a gente foi negado. Esse ano eu acho que a gente, sei lá, talvez já que publicou a demo, que o jogo teve uma visibilidade, sei lá, o Phelps jogou o jogo, né? A demo nossa, outros youtubers legais também, Pato Papão, vários outros, não dá para citar todos aqui, mas então assim, eu acho que aí, só que esse ano eu tava numa correria e também desanimado, porque eu já tinha sido negado 2 vezes, e aí eu não quis participar, acabei não participando, sabe? Não mandei o e-mail lá para tentar entrar. Então assim, tem muito jogo que é enviado para participar desses eventos. A pessoa, para ver se vai participar ou não, assim, como é que ela vai julgar, né? Às vezes não dá tempo, é muito jogo e tal. Não julga pelo público, julga por um outro motivo específico. Até mesmo que vê que, sei lá, acha meu jogo, para ela, meu jogo é meio genérico, sei lá, né? E não é, viu, gente? Tem muita coisa original lá, as ideias próprias nossas, assim. Mas, assim, por algum motivo nosso jogo não vai, né? Então, assim, a gente fica triste, mas, sei lá, outro jogo foi, e parabéns pro jogo que foi no meu lugar lá, tá tudo bem também, né? Mas é muito complicado, né? Tipo assim, a gente tem que saber aparecer, né? Então, assim, desenvolvimento de jogo é muito complicado isso, né? Porque fazer um jogo é muito difícil. Só fazer um jogo. E é uma das partes, talvez, não é nem a metade do que você tem que fazer, né? Você tem outras etapas, muita coisa. Então, você dá conta de tudo, ser bom em rede social, coisa que é a parte mais difícil para mim, sabe? Porque fazer a divulgação, posicionamento de imagem, marketing então, assim, do jogo. eu acho que o nosso jogo, pelo público que a gente atingiu, eu acho que a gente talvez poderia ter uma visibilidade melhor no Brasil, por exemplo, sabe? Como um estúdio brasileiro. Mas eu sei que quase ninguém conhece a gente, por exemplo, assim, da mídia em geral, não é falado, sabe? Mas o Aperte o Pause está falando vamos falar sobre, porque nosso objetivo mesmo é ampliar as vozes, é mostrar esses talentos goianos que existem aqui. E olha só, você tá no Japão, você tá circulando o mundo inteiro com o seu jogo. Aquele jogo que você criou a primeira vez e hoje já é um sucesso, é um fenômeno e carrega um nome maravilhoso que é Piqui. E aqui no Aperte o Pause a gente joga. Vixe, Um Maria. joguinho de corrida que agora você vai pausar agora esse bate-papo, porque agora a gente vai jogar, gente. CTR. Já jogou Crash Bandicoot? Não. É um joguinho... Ai, deixa eu pegar aqui o controle pra tá ligando. É um joguinho de corrida que aqui no Aperte Pause a gente joga. E o Aperte Pause completou 1 ano de jogo e depois eu quero que você volte aqui pra gente jogar o seu jogo. Porque depois de 1 ano, a gente quer reestruturar algumas coisas também aqui no Aperte Pause, porque o Aperte Pause em 1 ano, gente, contar pra vocês. Gente, o nosso alcance está com mais de 1 milhão de pessoas aí nas redes sociais, presentes nos maiores eventos e representando aí o Cerrado, Centro-Oeste. E é muito legal a gente dar visibilidade pra nossa terra e principalmente pra estúdios e desenvolvedores como você e o seu trabalho, que é muito legal e merece toda a visibilidade. Obrigado. Vamos fazer parabéns serviço. pelo podcast aí, que vem há muitos anos aí. Ai, amém. É um podcast que tá virando agora um programa. Mas tem novidades pra ele. Não posso dar muito spoiler, gente. Senão depois brigam comigo. Ah, não, você tá falando demais. Eu sou muito dessas. Eu converso demais. Quando vê... vamos colocar aqui o nosso joguinho de corrida. Crash Bandicoot. Ele lembra o CTR, na verdade, lembra o Mario Kart. Sei. Corridinha. Mario Kart eu joguei muito. Jogou muito? Então, ele lembra um pouco ali o Mario Kart. Quem veio primeiro? Eu não lembro, gente. Eu sou péssima com data. Mas O é um Mario jogo Kart maravilhoso. deve ser mais Crash antigo. Racing. Deixa eu pegar aqui.
Vamos ver aqui um mapa mais tranquilo. Ó, pode ficar com esse controle, porque aí você fica do lado do azulzinho, fica mais perto da sua tela. Beleza. Olha, eu vou te... No A, ele acelera. Nossa, tem tanto tempo que eu não jogo CTR, gente, que eu desaprendi a jogar CTR. Desaprendi. Aqui você escolhe seus personagens, o kart, o A seleciona e acelera. Esse parece comigo, ó, carequinha. Esse é o Nitro. Eu acho que eu vou de Crash. Apostas. O A, ele acelera, então eu recomendo que não solte ele. O B, de acordo com as caixinhas do ponto de interrogação, solta os poderzinhos. E esse aqui pula. Eu tô tão acostumado com o PlayStation. RB. Eu gosto dos dois, tá, gente? Porque sempre vem, não, da PlayStation e Xbox, os dois. Dos três. PlayStation, Xbox, Nintendo, gosto dos três. Eu vim do Master System e eu cresci aprendendo, jogando assim, ó. Então eu queria tanto continuar jogando com 2 dedos, porque só tinha dois botões, aí Caramba, jogava sim. assim, ó. Ai, vamos lá, Daniel contra Aranda aqui do Aperto to Pause. Nitro contra Crash Bandicoot. Vamos lá. Gente, tem muito tempo que eu não jogo isso aqui. Nossa, eu já não peguei o ponto de interrogação. Ai, me explodiram! Estamos jogando aqui no mapa do E agora eu peguei já uma caixinha aqui. Vou me proteger. Gente, é muito tempo. Será que eu me mantenho invicto ou não aqui no Aperto e Pause? Ixi, gastei à toa. Tem que pegar as caixinhas e a letra B do controle solta. Nossa, ai, que merda. Ai, desculpa, falei palavrão. Palavrãozinho aqui, desculpa, guys. Nossa, ai, merda. Que tanto de míssil é esse, gente? A gente tá jogando contra o NPC aqui e tem um monte de gente tacando míssil. Como assim? Peguei uma mão. Eu sou péssimo pra acertar isso. Ô, meu kart VIP tá nerfado, né? Vocês nerfaram isso, porque eu tô aqui, ó. Parece que eu tô... Meu Deus. Gente, tô com o freio de mão puxado aqui, ué. pois é, e ainda... Ai, não peguei a casca. Gente, que terrível. Que terrível. Eu já aprendi totalmente. Não, de novo. Não é possível. Gente, está no modo hard. Vocês trocaram. Eu tenho certeza que a produção trocou esse CTR aqui. E subiu o nível. Não é possível. Ai, eu não acredito muito em mim, não. Não boto fé. Tô na corridinha aqui tranquila, sozinho, no fundo. Tô num deserto aqui. Gente, em terceiro lugar, mas eu nunca fui tão bombardeada em um CTR. Gente, os NPCs jogando bomba na gente. Que vergonha eu passei aqui, não, meu não Deus. passou. O importante é jogar, nem ganhar ou perder, jogar. Sobre. Caramba, eu gosto muito de jogo de corrida. Eu acho que é um jogo que a gente relaxa, fica tranquilo, eu não penso muito. Diferente de Dark Souls. Quais são os jogos que você leva de referência para quando você vai desenvolver o jogo? Porque você disse que tem uma diferença de criar um jogo pro mercado, mas também existe a possibilidade de criar um jogo que você goste. Uhum. Quais são as suas referências de jogos que você fala, não, essa faz parte da essência da Peak Studio, precisa fazer parte desse projeto? Na verdade, assim, quando eu comecei a sonhar em desenvolver jogos, eu já tinha uma ideia, né? Porque eu sou muito fã de card game, muito. Então, assim, eu joguei Magic, eu joguei os... eu joguei os card game, sei lá, de 95, Overpower, sabe? Card games antigos, jogo de tabuleiro, HeroClix, D&D miniatura, esses negócios tudo tático. Nossa, vicia jogo assim, né? Então, assim, eu cresci apaixonado nisso. Eu ia pra... Tinha uma loja aqui em Goiânia, que eu ia todo sábado pra lá passar Sagrado. Solo Sagrado. Nossa, sim! Fui muito na Solo Sagrado. Meu irmão, meu pai, todo mundo. Eu passava o sábado inteiro lá.
Lá inteiro. rolava muito Magic, né? Muito. Mas, assim, eu jogava de tudo, joguei de tudo lá. Então, assim, eu tinha ideias misturadas todos esses temas. Então, assim, meu sonho sempre foi fazer um jogo nessa pegada. Mas era um jogo muito difícil. Então, esses projetos estavam na gaveta. Agora que eu tenho mais experiência e depois que o Mayday for lançado, que eu vou começar a trabalhar esses jogos, sabe? Caramba, gente, você falou Solo Sagrado, agora deu uma nostalgia, porque eu ia muito com meu pai e com meu irmão na Solo Sagrado, né? E lá eu conseguia assistir os animes, né? Aqueles lançamentos dos animes que tem também, mas era o point dos card games. Era o lugar que tinha como a galera se reunir e jogar. Dá uma nostalgia muito boa daquela época pros dias de hoje. Hoje em dia a gente não vê tanto assim, ou existe. A Solo Sagrado virou uma loja só de venda, vendendo online, né? Que eu saiba, né? E tem algumas outras lojas, né? Que tem board game e tal. Uma loja que meio que manteve ali mais ou menos a origem é a Paladins Game também, né? Sim, a Paladins. Eu gosto muito de jogo. Eu tenho muito amigo lá, o dono lá é meu amigo, os funcionários lá, o Marquinhos lá, amigão meu de infância até. Cara, é muito legal ver como as pessoas passaram por todos esses processos, né, da indústria em si. E eu gosto muito de jogo de tabuleiro. Assim, a gente vive muito no digital, mas é muito bom quando a gente desliga o digital, mas a gente não desliga do game. A gente joga só que no tabuleiro. E uma coisa que eu fiquei apaixonada, que eu tô muito apaixonada em jogar RPG. Eu tô viciada em atuar, em interpretar os personagens. Atuo mal, 100%. Zero talento pra atuação. Mas eu acho muito divertido como o lúdico, né, pode se tornar transformador pra nós mesmos. E o jogo traz muito essa essência pra gente, né? RPG é legal demais. Você gosta de jogar RPG também? Joguei muito. Eu tenho uma história de origem, né? Então, assim, qual que é a história de origem? Eu joguei uns menos famosos, tipo GURPS, que foi um dos primeiros. Nossa, GURPS é um método de jogo, aí você compra um livro de cyberpunk e joga uma história cyberpunk. Caraca! Compra um medieval e joga medieval. Compra um faroeste e joga faroeste. Aí vai fazendo isso, né? Mas aí depois joguei D&D também, muito D&D, né? Principalmente Vampiro à Máscara. Nossa, Vampiro à Máscara é muito bom. Joguei Vampiro à Máscara e foi muito bom. É muito bom como as pessoas... Eu acho muito massa quem consegue ser um mestre, sabe? Mestre tem que ter Caraca, um talento único. O meu talento... Eu já não tenho muito talento, né? E aí o meu é só jogando mesmo ali, não pra mestrar ninguém, fazer nada dessas coisas. Mas eu tô vendo você com a camiseta do Strange Things e eu tenho que perguntar, que já percebeu que eu só te coloco na berlinda, né? O que você achou do final, dos últimos episódios de Strange Things, aquele desfecho? Essa eu tenho uma saída muito fácil, porque eu não assisti ainda, Mentira! você acredita? Mentira! Você não viu! Mas eu tenho um motivo, Por quê? Minha filha, mais velha, tem 11 anos. Eu não tinha a oportunidade de ver na fase certa as coisas, né? Então, sim. Depois que eu acabei a segunda temporada, que ela tava crescendo e começando a gostar de Harry Potter. Ai, eu adorei. Aí eu vou ter uma parceirinha aqui pra sempre. E aí eu esperei pra ver com ela. E agora que a gente vai assistir? A gente só não assistiu agora também, porque como eu tenho também um filho de 1 ano e meio, o irmãozinho tá sempre por lá e a gente precisa de ter um tempo que só... Pra poder assistir. Porque ele não pode ver uns monstrão, sim, né? Tem uns assim, monstros, né? tem bastante. Então minha filha já pode... se eu não me engano, já pode ver, né? Então, já pode. Por exemplo, uma coisa que eu acho... Ela pode ver coisas violentas, assim, né? Só não pode ver coisa com muito palavrão, que eu não gosto, assim, mas até né? que Strange Things não tem, assim, E coisa mais pro lado de sexo também. Então, sim. assim, por exemplo, a gente maratonou Cavaleiros dos Zodíacos. Nossa, aí sim. Então, eu e minha filha, todo tempo que a gente foi assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Teve uma época que um streamer tinha tudo, né? E a gente pegou o filme lá, a saga do Saint Seiya lá, tudo, as 12 casas, aí foi ver as outras. Você pegou o melhor, o supra-sumo do anime e apresentou pra sua filha. Ela adorou, cara, ela adorou. Então, desde então, a gente vê tudo junto. One Piece, o live action, a gente tá vendo agora, sabe? A live action ficou boa. Nossa, eu adoro. Eu não gostei todo mundo fala que o One Piece é o melhor anime de todos os tempos. Eu não sou audaciosa em falar isso. Eu não gosto. Eu não consegui assistir o anime. Mas o live action, eu tô adorando. E eu vejo muita gente que assiste o anime normal não gosta tanto do live action. Vou te passar a cal que me falaram de One Piece. Falaram assim, o seguinte pra mim, gente. Depois de 100 episódios fica bom. Então, amigo, depois de 100 episódios, o One Piece fica bom. Eu tinha que nascer de novo pra conseguir, né? Cara, eu falando assim, eu não tenho
Quantos episódios, Rafa, que tem? A Olha Lia é aí, viciada cara. em One Piece. Na minha casa, é muito engraçado. Minha família inteira é viciada em One Piece. Meu pai, então, apaixonado. Mangá, anime, live action, tudo em One Piece. E aí eu comecei a assistir o One Piece, o anime, porque quando a gente pega o One Piece pra assistir, e ele já foi... O início, os primeiros capítulos ali, os primeiros episódios, é um gráfico muito inferior com o que a gente já tá acostumado Fica a meio assistir. datado, né? É, aí você fica, nossa, vai. Mas eu juro pra você que fica bom. É mesmo. Juro, depois de uns 100. Não briguem comigo, mas eu gosto muito de One Piece hoje em dia. Viu, muito Fernando? bom. Ó, vamos tentar, filha. Quem sabe a gente chega nesse Sim, 100. mas diferente de Naruto, né? Naruto é um anime que eu amo maratonar. Eu gosto de Eu Naruto amo também. maratonar Naruto. Só que Naruto eu desanimei também, você acredita? Por quê? No Shippuden eu desanimei. Mas Sabe o que nem foi os episódios Fearless, né? Sabe, teve um momento ali na saga principal, na história principal, que uma luta entre lá, pô, tem uma luta que num lugar tá tendo uma luta de 2 caras, no outro mais 2, Fazer no um outro monte mais de 2. luta ao mesmo tempo. Aí passa 30 segundos de uma luta aqui, aí vai pra outra e volta pra aquela cena que não tá acontecendo nada, aí vai na outra, depois de 10 minutos volta pra aquela cena, passa mais 30 segundos. Aquilo me encheu o saco, sabe? Assim, eu falei, não, cara, eu cansei dessa... Aí eu desanimei Sabe o que me desanimou mesmo, de Naruto um certo período? Gente, eu sou viciada em Naruto, mas me desanimava muito os fillers. O Porque pra filler quem é foda. acompanhava toda semana certinho os episódios, os fillers não acabavam nunca. Principalmente na época que já tava no desfecho final do Naruto, que era a luta contra o Madara. E aquele tanto de filler no meio do caminho. Eu falei, eu não quero saber como seriam essas pessoas. Eu não quero ver mais nada. Eu quero ver o final dessa guerra maldita que não acaba. Aí quando acabou, eu chorei horrores, porque acabou o anime. Então, aí viva os triste, fillers. né? Porque aí teria demorado mais tempo. Você tem seu anime favorito? Cara, Ou não? Favorito é uma palavra forte, né? mas eu tenho, cara. Eu acho que não tem jeito. Cavaleiro do Zodíaco Cavaleiro foi Zodíaco. o início. Quando tava passando na Manchete, Nossa. eu tava na época era 6ª série, né? Que hoje seria 7º ano. Aham. Na 6ª série eu comecei a ver Cavaleiro do Zodíaco. Um amigo me indicou e já tava no final das 12 casas, mas sempre voltava pro começo quando acabava, né? E aí, a primeira cena que eu vi foi a luta do Shiryu contra o Cavaleiro de Câncer. Caraca, E aí eu essa já luta fiquei foi- fã do Shiryu. O primeiro boneco que eu comprei foi o do Shiryu. Cara, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Sailor Moon, moldou pessoas, né, naquela época. Outro que eu sou fã demais é o que veio logo depois do Cavaleiro do Zodíaco, foi o Yu Yu Hakusho. Nossa, teve a live Yu- action, né? Teve também. Você gostou? Eu gostei, mas eu achei sacanagem eles pegarem uma tudo, fazer 8 episódios, tipo 200 capítulos, virar 8 episódios. É Isso difícil foi fazer 200 foda. capítulos virar 8. Então, assim, cortou tudo, né? Então, tipo assim, eles não acreditavam que dava pra continuar, talvez, né? A não ser que eles voltem agora e faz um flashback, né? A próxima temporada é o flashback de todo aquele tempo que passou. Sabe que anime que eu gostava muito? A Samurai X. Você chegou a assistir Samurai X? Eu cheguei a ver um pouco, mas ele não me Nossa, pegou muito. Naquela época eu assisti muito Inuyasha. Inuyasha já veio pra TV Globinho? Ou foi na TV? Foi? Bleach? Viciado em Bleach. Cara, também não foi Também não tão, pegou? Ali dessa fase, assim, eu fui pela sequência. Não tinha aquele de futebol também? Tinha um que chamava, eu acho que chamava, não sei chamar Super Futebol. Cara, era muito legal. O cara treinava de derrubar a árvore pra jogar, tipo com chute, sabe? No chute na bola, e a bola derrubava a árvore, assim, tinha superpoderes. Tinha também de beisebol, Major. Acho que era eu lembro Major esse, também, de beisebol. Cara, é muito bom que a gente vai lembrando desses animes e os antigos. Que quando me perguntam, Nanda, seu anime favorito? Os primeiros que vêm na minha mente são animes extremamente antigos, tipo Dragon Ball. Eu sou viciada em Dragon Ball. Dragon Ball fala que a minha filosofia de vida foi que eu assisti, acho que na época eu passava na TV Manchete ou na Band ainda. Muito antigo. Dragon Ball também eu gostei muito. Nossa, Agora, um que também me pegou, que pra pessoas mais novas pega muito, é o Pokémon, né? sim. Minha filha é apaixonada em Pokémon. Dessa nova... É de tudo. Ela assistiu tudo de Pokémon. E aí ela tinha as cartinhas, ela colecionava cartinha, não sei, comprava no supermercado, né? Eu, filha, você sabe jogar? Não, eu e meus amigos juntos inventam uma regra. Filha, vamos aprender a jogar de verdade. Isso foi esse ano. E aí a gente comprou, tem uns decks básicos, aí eu joguei, e eu já jogo card game pra caramba, né? Pô, isso muito sem graça, deck básico. Aí eu comprei um deck nível 3, ainda achei mais ou menos, aí eu pesquisei
consumi o conteúdo todo e fiz 2 deck meta pra gente e a gente virou jogador competitivo de Pokémon. Assim. Uma coisa que eu tô fazendo é que a minha filha, ela é apaixonada em Pokémon, é apaixonada nas cartinhas e ela joga com as regras dela. E eu falei pra ela a mesma coisa que você. Eu falei assim, olha, vou aprender a jogar Pokémon pra gente jogar certo. Cara, e é muito bom. Deixa eu te falar um negócio. Pokémon, a gente acha que pode ser um card game de criança, porque tem um público infantil. Cara, ele é tão difícil ou mais difícil que os cards que o Magic, assim, cara. Caramba, Magic sem brincadeira, ele é complexo. É muito difícil, tipo assim, você tem uma liberdade de buscar carta no baralho de uma forma que, assim, a hora que você tem pouco tempo de prática, você não... que carta mesmo que eu tenho que buscar pra ganhar esse jogo? O cara que é bom ganha de você mesmo, não é tão sorte e não é bobo. É um card game bem... Dá pra uma criança, assim, brincar também, não tô falando que é complexo ao ponto de não dá pra uma criança jogar, mas, assim, evolui muito ali o raciocínio, né? Sabe? Não é um jogo besta, sabe? É um jogo... Tem a versão mais simples, né? Que é o Pocket, né? Que é mais simples. E tem a versão mais hard dele. Nossa, eu vou aprender certinho porque ela é apaixonada. E é muito louco como o Pokémon, ele não envelhece. Pokémon, eu lembro quando eu era pequenininha, eu assisti aquele filme... O filme do Pokémon. E foi o Ash que virou pedra ou foi o Pikachu? Gente, eu não lembro. Quem que virou pedra no filme? Eu sei que eu chorava horrores. E até hoje Pokémon segue muito vivo. Se minha filha tivesse aqui, ela falava. Ela assistiu tudo. Nossa, e é muito legal como Pokémon continua vivo na memória de todo mundo até hoje. Dos nossos filhos e provavelmente dos nossos netos e bisnetos. E é muito legal como a cultura nerd hoje em dia, ela não é mais mal vista, né? Porque na minha época, eu sofria bullying por gostar de jogar e assistir anime. Eu também sofri muito bullying. Eu era chamado na escola. Meu grupinho era os nerds. A gente jogava RPG na sala de aula. Minha filha, não faz isso. Eu lia mangá. Catarina, não faça isso. Mas era uma coisa muito louca, né? Na nossa época, a gente era mal visto pelos nossos gostos. Hoje em dia, já são respeitados. Legal, né? Hoje em dia é legal, hoje em dia é maneiro. Como disse a geração maneiro. Isso. Eu vi isso, gente, da geração Zenials, é maneiro. Que pena que nossa época não era assim, não. Né? Gente, eu lembro da minha época, ai, que horror. Filha, não faça isso. Mas eu faltava aula pra poder jogar, porque na época eu jogava um RPG no Orkut. Que tinha as comunidades, velha, né? Nossa, gente, agora eu fui longe. Tinha as comunidades dentro do Orkut pra jogar RPG, que você interpretava os personagens. E eu fazia parte de uma comunidade, acho que era SE, de Bleach, que é viciado em Bleach, pra poder jogar RPG de texto. Lutando com RPG textual, gente. Olha que loucura. Olha aí, né? O que a gente fazia, o que a gente fazia pra jogar? Era muito louco, mas é uma época... E é muito bom, né? Que hoje em dia os nossos filhos vão poder viver essa geração, essa época de jogos mais fácil. Isso, muito mais tranquilo que nossa época, né? E o seu, agora, pra gente finalizar, seu top 3 jogos favoritos. Do momento. Pode ser do momento que você gostou de jogar. Cara, eu gosto muito de card game e jogo tático, né? Então eu posso pôr aí Shadow of Home, que é do PC, né? Você fala Shadow of the Colossus. Shadow of Colossus é muito bom mesmo. Realmente é um jogo incrível, né? Mas eu vou pra essa área aí. Então, tem um jogo que eu acho... Outro jogo tático que eu gosto muito, chama Battletech, que é um jogo quase indie. Não é indie, mas é quase indie. Que também é tático, né? Você tem um mecha e você pode pôr muita arma nele. E aí essas armas pesam e esquentam. Então você tem que calcular bem, senão a build fica ruim, né? E de clássico, cara... Deixa eu pensar aqui, pô... Dá pra cortar aí pra pensar, né? Pode ser um card game. Um card game. Pode ser... Vou falar um jogo de tabuleiro, então. HeroClix. Até hoje existe o HeroClix, assim. Tá vendendo ainda, tem campeonato e tudo. Então, um jogo muito bom que se chama Mayday. Mayday é muita coisa. Falando sobre o Mayday, eu queria contar uma história sobre o Mayday pra você aqui. Quando a gente lançou a demo, em fevereiro do ano passado... aí que a gente começou a divulgar para os influenciadores, né? Então, assim, foi uma experiência nova para a gente, né? Um projeto que valia a pena fazer essa divulgação. Então, assim, eu saí entrando em tudo que é rede social, acompanhava muito influenciador, muita live. E
Mas eu não estava acostumado, por exemplo, com a Twitch, né? Eu entrava na Twitch só para ver Hearthstone numa época, mas só isso. Então não sabia usar, né? Igual o YouTube, sei lá, precisava mandar superchat, eu já tinha mandado e tal. Mas na Twitch não. Então lá na Twitch eu fui encontrando os influenciadores, mandando uma mensagem para um, para outro. Alguns jogassem. Pato Papão foi o primeiro influenciador a jogar, por exemplo. Mas aí, cara, a gente não pode deixar de tentar alguns grandes, né? Então, assim, eu fui lá no canal do Alanzoca. Ah, maravilhoso! Essa história aí eu vou te falar, hein? O Alanzoca me bloqueou, gente. Mentira que o Alanzoca te bloqueou! Foi. Olha, mas assim, ele teve razão. Eu descumpri lá as regras dele. Na verdade, eu nem sabia, né, que tinha regra. Até hoje eu não sei onde que tá essa regra. Conta pra gente, como que o Alanzoca te bloqueou? Então, vamos lá, gente. O que aconteceu? Eu entrei eu queria que ele jogasse meu jogo, né? Ele é famoso por jogar jogos indies mesmo. Amigos meus já tiveram jogos jogados por ele, sabe? Então, pô, existe a chance, né? Então, eu vou tentar. Aí eu entrei na live dele, tinha mais de 20 mil pessoas na live. E você vê o chat da Twitch, você não consegue ler nada, né? De tanta gente falando. E eu escrevi lá, como é que faz pro Alanzoca jogar seu jogo? Alguém me marcou lá, falou, manda um e-mail pra ele. Eu, caramba, como é que alguém consegue ler aqui, né? Não entendi, vai ver da equipe, tem alguma coisa. Aí mandei o e-mail e voltei lá, falei assim, mandei o e-mail, hein? Gente, o Alanzoca aí, não sei o quê. Eu falei assim, ele não vai ver, né? E eu já tinha visto muito vídeo dele no YouTube, que a pessoa manda tipo o superchat, né? E sai aquela voz de IA falando, ele comenta. Eu falei, pô, vou tentar fazer isso. Eu já vi, deve funcionar. E eu nunca tinha feito isso na Twitch. Aí comprei lá, acho que é diamante, né? Que compra na Twitch para você mandar uma mensagem específica. Aí beleza, comprei o diamante. Mandei, deu errado. Mandei, Alanzoca, joga o Maydate, mandei o e-mail, não sei o quê. Falei algum textinho assim e coloquei lá tantos diamantes lá, o máximo que dava pra pôr. E aí o negócio não acontecia nada. E mandei 2, 3, 5 vezes. Aí chegou no meu e-mail assim, você foi banido do chat. Pô, Alanzoca, desbloqueio o Daniel do Pique Studio, Alanzoca. Gente. O Alanzoca foi sem querer, me desculpa. Eu sou velho, eu não tinha costume com a Twitch, eu sou mais do YouTube, então foi sem querer, Alanzoca. E aí eu mandei e-mail, sei lá, vai ver, bloqueou meu e-mail também. Meu jogo vai lançar em novembro, dia 2 de novembro, o Mayday lança, então eu quero ter oportunidade de pelo menos mandar um e-mail e mandar alguma coisa para Alanzoca jogar meu jogo. Também nem sabia que tinha como bloquear e-mail. Não, na verdade, assim, vamos ser justos, foi um bloqueio parcial, né? Tipo, se eu não me engano, foi 1 mês ou 3 meses. Eu já tô liberado lá para comentar no chat, tudo. Tranquilo. Só que eu descumpri a regra, assim, ele tinha razão, a equipe dele que me bloqueou, eu fiz coisa errada, realmente não pode, né? Ele não sabia, então... Alanzoca, ele não sabia, Alanzoca. Mas com certeza, vamos né, Alanzoca, vamos jogar o jogo. Foi uma atitude afoita minha mesmo, de apaixonado, né? Um jogo desenvolvido por 3 pessoas apenas, cara. Ó, um artista, Goiás. Um programador e um músico, né? Só o personagem principal do jogo tem mais de 1000 frames, é muito trabalho, cara, muito trabalho mesmo. Eu sei que ele fez errado ali, tava aprendendo, mas vamos ali dar oportunidade, vamos abrir esse e-mail, vamos jogar, Alanzoca, o jogo do Pique Studios de Goiânia, Goiás para Alanzoca. E pra gente finalizar o nosso bate-papo, olha pra essa câmera aqui e deixa as suas redes sociais pra galera tá seguindo, tá acompanhando seu trabalho, comprando seus jogos. Bom, pessoal, segue a Pique Studios aí, onde você encontrar, né, no Instagram e em outras redes sociais, é Pique Studios mesmo, tudo junto. Tem o meu arroba também, que é daniel.abdelnur, ABDLNUR. Eu dei essa bobeira, né? Daniel Siqueira, Daniel Abdelnur, achei legal o nome de ser diferente, mas pra falar a gente tem que soletrar. E é isso aí, gente. Segue o Mayday, acompanha o Mayday. Quem influenciador que puder jogar, cara, isso é muito importante. Só me pedir chave, que eu mando chave pra todo mundo. Eu quero chave, já vou pedir agora. Já tô pedindo, eu quero uma chave pra jogar. Inclusive, mesmo a demo, a gente tá mandando chave especial, sabe? Para os influenciadores. Que tipo, a demo pro público, né? Baixar na Steam é uma demo menorzinha, com 5 ilhas do Mayday. Aí já a demo para influenciador tem 9 ilhas, dá para você enfrentar o primeiro boss.
jogos, tem muito conteúdo aí pra brincar. Ah, então eu quero a chave, hein, Daniel? Pode que eu vou deixar jogar que eu e vou vou te fazer mandar. live. Se você mandar essa chave hoje, eu faço live essa semana. Fechou, Ó, peguei a combinado. responsabilidade. Oi? A produção me lembrou. Nós temos um presentinho pra você, Daniel, por você ter vindo aqui no Aperte o Pause. Um presente nosso pra você. Pra sempre que você... Pra você poder apertar o pause em alguns momentos e tá também colocando seu café, seu refri, as bebidas que você gosta enquanto você tá desenvolvendo seus jogos. Legal demais, muito Uma caneca obrigado. nossa pra você. Valeu. Pra você deixar lá no seu estúdio. Isso. Vou levar de recordação, vou colocar lá. Já vou usar, né? Aí, isso aí. Obrigada, viu, Daniel, por ter vindo. Sucesso no seu trabalho, na sua carreira. Fiquei muito feliz de ter dado certo, de você ter vindo aqui. E volte mais vezes. Quando lançar jogos também, volta aqui. Que em breve, gente, a Aperte Pause vai estar testando os jogos dos devs indies também aqui na mesa com a gente. Legal demais. Eu que agradeço. Sucesso pra vocês aí também, gente. Obrigadão. É isso aí, gente. Sigam o Daniel nas redes sociais. Vamos fortalecer ainda mais a comunidade, o cenário. Vocês viram que ele falou, se você pedir a chave, ele lança a chave pra você. Mas também vamos comprar os jogos e fomentar ainda mais esse cenário. Principalmente, gente, da galera aqui da terra do Piqui. Hoje eu fico por aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, Fujioka, Altec e High Level, por estar sempre com a gente desde o início. A Aperte Pause, a gente só tende a crescer. Tem muita coisa boa vindo aí. Eu não posso falar muito porque a produção já tá olhando assim pra mim. Ananda, para de falar demais. É sobre isso e tá tudo bem. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau!